Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus. Amém. Quem está feliz com Jesus, dá um brado de glória. Aleluia. Que bom estar aqui nessa noite, participar dessa linda festa. 65 anos, que história linda, né? Oh, irmãs, eu só tenho 24 anos, mas eu também faço parte dessa história. Louvado seja o Senhor por esse ministério de mulheres, a qual o Senhor levantou há 65 anos atrás. E é onde o Senhor trabalha na vida das mulheres, né? Nós não estamos aqui apenas para ficar entre quatro paredes, mas sim para crescer, frutificar e edificar vidas. E hoje, na nossa CPI lá em João Pessoa, as irmãs também ficaram lá comemorando, celebrando ao Senhor por este ano, mais um ano que o Senhor concedeu a SAF. Minha mãe gostaria de estar aqui, Eliane, mas hoje elas estão inaugurando o Edificai, viu, pastor Edivan? Vocês têm sido aí, ó, exemplo para o nosso campo. E as nossas irmãs estão lá celebrando ao Senhor com uma alegria. E aprove o Senhor nos trazer aqui nesta noite para ministrar uma palavra de Deus aos nossos corações. Livro de Esther, capítulo 4, versículo 14. Aleluia. Há um propósito de Deus. Ele tem um plano lindo para executar em nossas vidas. Livro de Esther, capítulo 4, verso 14, só a parte B. Se você achou, diga graças a Deus. Quem sabe, se não foi para um momento como este, que você chegou à posição de rainha? Vou ler novamente. Quem sabe, se não foi para um momento como este, que você chegou à posição de rainha? E nessa noite, o tema ao qual foi escolhido, o texto que nos foi proposto, é exatamente esse que nós lemos no livro de Esther. Uma história belíssima, linda, a qual o Senhor tinha um grande propósito e um plano para executar na vida de Esther. A história, preste bem atenção. A história de Esther, ela vai começar com a queda da rainha Vaste. De acordo com a Bíblia, Vaste tinha uma beleza exuberante. Casada com o rei Assuero, que reinou desde a Índia até a Etiópia, totalizando 127 províncias. No terceiro ano do seu reinado, o rei oferece uma grande festa, uma grande celebração a todos do reino, príncipes, servos. No total de dias, duraram 180 dias de festa naquele reino. E o rei, ele fez questão de mostrar as suas maiores riquezas, as riquezas do seu reino. E o rei Assuero, tomado por uma vaidade, já embriagado de tantos dias, já festejando com os seus servos e príncipes, ele se esqueceu que precisava mostrar uma joia muito preciosa. E essa joia era a sua rainha, a rainha Vaste. E ele manda chamá-la para que ela se apresentasse diante de todos daquele palácio. Vaste, por sua vez, nega. Ela não vai. E a consequência disso é que o rei Assuero tira Vaste da sua posição de rainha. E então abre-se as portas para Esther entrar nessa história. Quero tratar alguns pontos com você nessa noite, para aprendermos mais de Deus. Primeiro ponto:
A obediência é a chave que dá acesso a lugares mais altos. O rei começa a sentir falta de uma rainha. Era necessário encontrar uma mulher que tivesse uma beleza igual a da Vasti, uma mulher linda, belíssima. E agora estava nessa missão de encontrar uma rainha para aquele reino. O rei ordena que convoque todas as moças virgens de todas as províncias para participar, digamos assim, de um concurso de beleza para quem seria a próxima rainha daquele lugar. E no meio dessas moças estava Radassa, que nós conhecemos também como Esther. E antes de partir, ela recebe uma orientação importante do seu pai adotivo, que era o seu primo Mardoqueu, para que ela escondesse a sua origem, trocando até mesmo o seu nome de Radassa para Esther. Ela não questiona, ela obedece. Seu padrão de comportamento a levou a ganhar a afeição de todos dentro daquele palácio. E Hegai, eunuco da guarda das mulheres, viu isso em Esther, uma moça obediente, uma moça humilde, uma moça que fazia a diferença ali dentro daquele palácio. Não era somente a beleza de Esther. Esther também tinha uma beleza fora do normal. Mas a sua obediência, a sua humildade fez a diferença ali naquele lugar. Foram meses de preparação até que cada moça se apresentasse diante do rei. Elas estavam se preparando porque elas não iam se apresentar a qualquer homem. Elas iam se apresentar ao rei Assuero. Então era importante que elas fossem cuidadas, né? Que elas se arrumassem, tratassem da beleza delas. Tinha algo específico na vida de Esther. E Deus, sendo Deus, Ele permitiu que aquela moça entrasse dentro daquele palácio para que o plano dele fosse executado. E às vezes nós não entendemos onde Deus nos coloca. Até questionamos ao Senhor: por que o Senhor me colocou aqui neste lugar? Por que o Senhor me permitiu chegar nessa circunstância? Mas Deus está te dizendo: há um propósito. Há um propósito. E o engraçado é que às vezes a gente não entende o propósito de Deus. A gente questiona Ele. Mas se a gente confiar no Senhor, não seremos decepcionados. Há um plano de Deus para a tua vida. Esther se apresenta diante do rei. O rei acha graça em Esther. Isso é o início de uma história que Deus escreveu. O segundo ponto: Deus é especialista em levantar improváveis. Quem era Esther? Órfã, pertencente a um povo estrangeiro. Era impossível que o rei a escolhesse por ser judia, por ser quem era, mas o Senhor tinha um plano. Não importava a circunstância, não importava a condição, mas quando Ele chama, Ele se responsabiliza. Esse é o Deus que nós servimos. Quando Ele chama, Ele se responsabiliza. Deus achou graça no coração de Esther, porque ela era uma moça obediente. E isso atraiu o favor de Deus para a
vida dela. Quer atrair o favor de Deus para a tua vida? Seja obediente. Quer atrair o favor de Deus? Tenha fidelidade ao Senhor. Aí eu quero ver se o favor dele não recai sobre nós. Um coração fiel, um coração verdadeiro. Ele tem coisas boas para dar. A obediência gera bênção. Quer ser mulher abençoada? Quer ser um homem abençoado? Obedeça. A obediência gera bênçãos. É Ele que conhece os planos que tem para nós. Muitas vezes já perguntei ao Senhor: que plano é esse que o Senhor tem para mim mesmo? Que sonho é esse que o Senhor tem para mim? E Ele sempre me falou desde pequenininha: eu te levantei, porque eu quero te usar para a minha glória. Entenda isso, que foi o Senhor que te chamou, que foi o Senhor que forjou a tua vida. Assim como Ele tinha um plano espetacular para realizar na vida de Esther, assim é comigo e com você. Ele não está olhando a tua condição. Ele não está olhando para a circunstância. Ele olha para o teu coração. E se o rei achou graça em você, certamente o favor dele vai te alcançar. Alamaia, surimidaia, sé. Quantos aqui querem um favor de Deus? Terceiro ponto, quero agilizar. Deus não te coloca em uma posição sem um propósito. E logo Esther entenderia isso. A partir do capítulo 3, conhecemos Amã, homem de confiança do rei, que é exaltado como o maior dos príncipes. E a ordem que foi dada é que todos se inclinassem diante de Amã. E Mardoqueu, que era pai adotivo de Esther, ele se recusa a se dobrar, a se curvar diante de Amã, pois a sua adoração pertencia somente ao Deus de Israel. E logo essa atitude gera um furor, uma raiva, que Amã passa a odiar não somente Mardoqueu, mas sim também todos os judeus. Começa então aquela verdadeira obsessão para exterminar um povo inteiro. Amã convence o rei que existe naquele lugar um povo rebelde, um povo que não estava se curvando diante do príncipe. O rei, ele nem imaginava que sua rainha pertencia a este povo. Lembra quando eu te falei que Mardoqueu, ele orienta Esther para que ela não falasse a sua origem? Pois o rei, ele não tinha noção que Esther pertencia àquele povo. O rei autoriza Amã a fazer o que ele bem quisesse. Ele entrega o seu anel real, que lhe dava autoridade a Amã, para ele fazer o que ele bem quisesse fazer. Amã então envia cartas a todas as províncias em nome do rei. E o decreto era que todo o povo judeu, crianças, jovens, mulheres, homens, todos fossem mortos. Agora imagina o desespero daquele povo. Aquele povo já estava ciente que eles tinham data e local de suas mortes. Quem sabe aquele povo entrou no desespero, obviamente. Imagina se a gente soubesse o dia que a gente ia morrer. A gente ia dar um treino, a gente ia dar um negócio na gente, que a gente ia querer resolver as coisas, não é verdade? A gente é assim. Então aquele povo ficou agoniado, desesperado. Mardoqueu, quando soube
ficou absolutamente triste. Eu fico pensando assim: se Amã bem soubesse a quem aquele povo pertencia, jamais ele teria feito aquele decreto. Jamais. Porque aquele povo tinha um dono. Aquele povo tinha um dono. E não era qualquer dono. Era aquele que era dono do céu e dono da terra. Aleluia! Eita Deus grandão, que escreveu uma linda história e levantou uma órfã para salvar o seu povo. Quando pensamos que será o fim, Deus está dizendo é apenas o começo, né? Porque tem situação que a gente olha e a gente pensa logo que é o fim. Quem nunca passou por isso? Rapaz, eu passei por uma situação e falei assim: é o meu fim. Eu olhei para meu esposo: é o nosso fim. Aí Deus estava dizendo: o que eu faço agora você não entende. Vai entender a vontade de Deus. Se a gente for tentar entender, a gente fica louco. Porque a gente quer calcular como é que Deus faz assim, como é que Deus faz. Ei, Deus está te convidando para você descansar nessa noite e confiar que Ele tem um plano, e esse plano é perfeito. E se você faz parte desse plano, você vai ter que ir até o fim. Você vai ter que ir até o fim, porque quem começou a boa obra é fiel para terminar. Se você confia no Deus que você serve, mesmo estando sob ameaça, você pode descansar. Uma vez eu estava trabalhando, e todo dia, não importasse a situação que eu estivesse passando, eu chegava no meu trabalho orando e cantando louvor. Aí uma moça que trabalhava comigo perguntou assim: mas por que tu é assim? Eu disse assim: mulher, eu sirvo ao Deus grande e fiel. E se vai tudo bem, eu louvo. Se as coisas se apertam, eu louvo também. Mesmo estando na dificuldade, mesmo estando no deserto, mesmo estando sob ameaças, eu confio no Deus de Israel. O crente que tem confiança, você olha para a cara dele e você já vê que ele traz segurança. Ele pode estar passando pelo pior vale da vida dele. Você pode ver: rapaz, fulano nem parece que está passando por isso. A luta que a mulher está enfrentando, e a mulher está dizendo que Deus é bom, que Deus é maravilhoso, que Deus é tremendo. Por isso que muitos não conseguem nos entender, porque mesmo diante da guerra nós estamos dizendo: meu Jesus, tu és bom, tu és tudo para mim. A guerra está travada, mas você está dizendo que Jesus é tudo para você. Mas Jesus olha lá de cima. A gente nem merece. Não somos merecedores. Mas Ele olha lá de cima e ainda nos fala: a minha graça te basta. Será que você não consegue entender que a graça do Senhor é suficiente para você? A graça dele é o que nos faz estarmos aqui nessa noite. Favor imerecido. Nós não merecíamos, mas Ele nos dá chances. Graças a Deus. Esté sabendo dessa situação, como Mardoqueu estava, manda alguém lá até ele. E ele manda o recado: nós temos data e local para morrermos, pois o decreto foi esse, que a gente vai morrer.
No primeiro momento, Esther, ela não vê solução. Veja bem, Esther não era chamada à presença do rei já fazia 30 dias. E se alguém se apresentasse diante do rei, sem ser convocado, sem ser chamado, se o rei não levantasse o seu cetro, o cetro de justiça, aquela pessoa morreria. Mardoqueu então fala: quem sabe se não foi para um tempo como este que chegaste à realeza. Essa resposta deve ter virado a chave na mente de Esther. Ela já estava entendendo que Deus permitiu que ela chegasse até aquela posição para salvar o seu povo. Ela não estava ali porque caiu de paraquedas. Não! Em tudo Deus tem um propósito. Graças a Deus. Esther foi chamada para um propósito. E você foi chamada também para um propósito. Quarto ponto. Já estamos caminhando para o fim. Lute com as armas corretas. Esther sabia que com a força do braço ela não poderia vencer. Ela entendia que no grito ela não podia vencer. Mas buscou as armas espirituais para lutar e salvar o seu povo. Ela convoca todo o povo para 3 dias de jejum e oração, antes de se apresentar diante do rei. Ela sabia que corria um grande risco de ser morta. Se caso o rei não estendesse o seu cetro, ela poderia ser condenada à morte, ela morreria. Mas mesmo assim, ela correu esse risco. Sabe por quê? Ela sabia que o Deus de Israel se levantaria pelo seu povo. E o problema da gente é que às vezes a gente quer resolver os nossos problemas na força do nosso braço. É ou não é? Às vezes a gente quer agir assim. Só que com Esther, a gente aprende que a melhor ferramenta, a melhor e a maior ferramenta que nós temos é a oração. Porque a oração liberta, a oração transforma, a oração quebra cadeias, a oração transforma, a oração gera intimidade com Deus. A oração fortalece. Nunca vi alguém começar uma oração e depois se sentir fraco, se sentir cansado. Não, a gente ora e a gente se fortalece no Senhor. A oração nos aproxima de Deus. A oração nos ajuda a tomarmos a direção certa. Às vezes a gente está sem direção. Aí a primeira coisa que o crente faz, eu vou orar. É a melhor coisa que a gente pode fazer. É dizer: Senhor, nos dá direção. Porque se for na minha, a direção vai ser errada. Mas se o Senhor for na frente, já deu tudo certo. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo. Você acha que um coração que busca, um coração que clama, não vai encontrar o favor de Deus? Ore. A maior ferramenta que você pode ter é a sua oração. Eu sei que tem momentos, irmãs, irmãos, que às vezes nos falta até palavras para nós orarmos diante de Deus. Mas tem alguém que intercede por nós. Romanos capítulo 8, verso 26, está escrito: e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Mesmo se você tiver sem força para orar, o Espírito Santo, ele intercede por você.
ação. Esté entra diante do rei. O rei levanta o seu cetro. E o interessante é que Esté, naquele momento, ela não conta o motivo pelo qual estava ali, mas ela chama, faz o convite ao rei e ao príncipe para que se apresentasse a um grande banquete, a qual ela serviria aos dois. Às vezes, não damos credibilidade a quem Deus levanta. E às vezes, a gente nem se dá credibilidade. Talvez alguém já até perguntou: eu mesmo, Senhor, que o Senhor quer usar? Aí Ele está te dizendo: é sim. Eu quero te fazer como um instrumento em minhas mãos. Aleluia. E foi exatamente aquele tempo que o Senhor levantou Esté. Chegou o dia do banquete. Estava lá Amã e estava lá o rei. E Esté revela o que o príncipe Amã havia planejado para o seu povo, que era a morte, que era matar aquele povo. E o rei logo ficou enfurecido. Como assim? Você quer matar minha rainha? Quer matar a minha rainha? Rapaz, é aí que Deus estava mostrando por que Ele levantou aquela mulher. Era aí que Deus já estava entrando em ação mais uma vez para mostrar para Amã que aquele povo tinha um dono. Um decreto dado, não se volta atrás. Mas foi dado o direito aos judeus de lutarem contra os seus inimigos. Resumindo, aquele povo venceu. Aquele povo lutou contra os seus inimigos e Deus deu vitória. Porque Deus levantou alguém. Deus levantou Esté, forjou Esté, separou Esté para um tempo como aquele. E Deus me trouxe aqui para te dizer: foi exatamente para o tempo que você está vivendo hoje que Deus te chamou. É onde você está mesmo, é dentro da tua casa. Ele tem um plano, que plano é esse? De salvar toda a tua casa, de salvar toda a tua parentela. E Ele quer fazer de você um instrumento usado para a glória dEle.